Januário. Queria que você falasse um pouco desse resultado e, se possível, o que você sente que tem sido determinante para que o time não consiga atingir o seu objetivo, que é, no mínimo, competir nos jogos. Esse de hoje, acho que seguro dizer que o Vasco foi inferior, então se pudesse falar um pouco sobre isso, por favor. Boa noite. Eu discordo, eu acho que a gente conseguiu competir hoje, né? Até o que eu ia falar. Eu achei que hoje a gente conseguiu, dos últimos 2 jogos, nos incomodou demais o jogo contra o Botafogo e Fortaleza. Eu acho que a gente não conseguiu competir. Acho que a gente tomou a quantidade de gols porque a gente saiu muito da nossa característica, que a gente sabe que a gente tem que competir muito para tentar equilibrar jogos, para a gente tentar fazer jogos melhores, e era o que, na nossa opinião, nos levou até onde a gente estava na tabela, né? Eu acho que esse jogo contra o Inter a gente competiu bem, acho que a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, principalmente o primeiro tempo. Acho que o segundo tempo ali, no início a gente até conseguiu jogar, mas teve um tempo que a gente teve que trocar para tentar entrar no jogo de novo, né? Eu acho que a gente equilibrou sim. Não vou ficar falando aqui da qualidade do Inter, que a gente sabe, né? Essa sequência não é à toa. Acho que é uma sequência extremamente difícil de alcançar, não é à toa que o Inter está assim. Hoje eu acho que o que faltou para a gente foi colocar a bola na rede. A gente teve algumas chances de gol, algumas chances que eu achei até clara, né? Umas 2 ali ou 3. E isso agora é o que está incomodando a gente. Eu acho que competir, a gente conseguiu competir, o que a gente não está, são 3 jogos sem fazer gol. E isso vai pesando demais, né? Vai pesando demais. Infelizmente, a gente perdeu aqui. Eu não tinha perdido ainda em São Januário. Acho que desde o jogo contra o Criciúma, o Vasco não perdia aqui, e a gente competiu, mas a gente não conseguiu ser feliz nas finalizações, né? Tomamos um gol ali de fora da área, e no final do jogo a gente foi pro tudo ou nada ali, a gente se lançou mais ao ataque, e daí a gente desorganizou. Acho que no final ali do segundo tempo a gente desorganizou, e a gente tem que continuar acreditando. É horrível ter essa sequência, mas as equipes oscilam muito. Acho que nessa rodada aqui ficou claro, são 4 equipes que estão no momento bom, 4, 5, o resto todo mundo oscilando muito, é um momento muito difícil, mas não tem o que fazer, a gente tem que competir, voltar a competir e pontuar, temos que pontuar logo, temos que quebrar logo essa sequência ruim que está incomodando muito a gente. Paiva, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Na última temporada, Paiva, o Vasco tinha um profissional que na parte física, e sem explicação não foi renovado. E hoje o Vasco, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, não consegue render fisicamente. Minha pergunta, sendo bem direto, após uma data FIFA, 11 dias de recuperação, porque o Vasco ainda não consegue render fisicamente diante de um ímpeto que o Inter proporciona, o Vasco acaba cansando na partida? Eu acho que tem muito a ver, assim, para mim, nesse sentido é mais o perfil de jogador, né? Talvez assim, o Inter é uma equipe que tem perfil físico de jogadores muito potentes, muito rápidos, né? E em alguns momentos a gente interpreta que a outra equipe está melhor fisicamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre um pouquinho pelo perfil, né? Nós temos jogadores que são jogadores mais de jogar com a bola no pé, a gente tem menos jogadores de profundidade na última linha ofensiva nossa. Hoje a gente optou pelo Max, por exemplo, que é um jogo mais de controle, e a gente sofre muito na transição, né? Na transição do adversário. Eu não consigo ver que a gente está essa disparidade física, né? Eu acredito que a gente tem perfil de jogadores que é esse jogo que tem que ser jogado, né? Um jogo mais de pé. A gente tem o Payet, não tem como a gente pedir para o Payet ficar atacando espaço, o Verratti fazer um movimento de atrair e o Payet atacar as costas dos zagueiros. Então a gente sofre com isso, a gente tem que ter o jogo de pé, a gente tem profundidade através do lado. Acho que hoje a gente conseguiu colocar mais o Piton no jogo, a gente estava sofrendo muito. Piton chegou muito bem no fundo em vários momentos, e é isso, o jogo é um quebra-cabeça. Se você opta por uma coisa, você perde outra. O perfil de alguns jogadores que a gente tem é esse jogo que condiciona a ser jogado. Eu vejo muito mais por esse lado. Paiva, boa noite, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Existe um jogador no elenco do Vasco que ele é vaiado pela torcida e criticado desde 2023. E hoje, mais uma vez, ele participa de um erro em conjunto com o Emerson Rodrigues. Eu estou falando do Léo. Então eu queria falar do segundo, né?
o Pablo Galdames, na minha concepção, é o segundo mais vaiado. E você coloca o Pablo Galdames como titular, tirando o jogador mais consistente, sólido, que decidiu o jogo contra o Cuiabá, que decidiu o jogo contra o Atlético Paranaense. Em contrapartida, até hoje eu não vi ainda credenciais no Pablo Galdames e nem poder de decisão. Eu queria saber de você, como que você administra essas alterações diante de um cenário a longo prazo, que tivemos um período de data FIFA, que credenciaram tanto o jogador vaiado desde 2023 e o segundo mais vaiado dessa temporada, tirando o Hugo Moura? Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Olediano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da Liga Americana, né? Acho que aqui a gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Que é tentar disputar uma final. Então a gente tem sofrido muito com isso, né? E daí eu acho que o reflexo da torcida vai a alguns jogadores, né? A ânsia de ter jogadores que resolvam o problema, mas eu acho que a gente está no processo, a gente tem que acreditar no processo, que o Vasco tem que ser passo a passo, a gente não pode cair esse ano, a gente tem que brigar pela Libertadores, a gente tem que brigar por uma Sul-Americana, mas a gente tem que ter paciência, o que aconteceu esse ano com a 777, a gente tem que ter paciência. Acho que acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Acho que o Léo é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que não está à toa aqui, é um jogador que vai ter mercado se ele sair do Vasco. Vejo a mesma coisa, o Galdames é um jogador de nível de seleção chilena, assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento, entrou agora no Uruguai contra a seleção brasileira, assim como o Ryan já foi vaiado. A gente tem vários, se eu ficar falando aqui, são vários jogadores. Eu não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas eu acho injusto, sim, porque são profissionais que se dedicam muito, têm muito potencial, acho que vão ter mercado quando sair daqui. A gente tem alguns casos de jogadores que saem e conseguem render em outro lugar. Então a gente precisa, nesses momentos que a gente está em dificuldade, como é o caso agora, precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. A atmosfera que a gente teve, por exemplo, contra o Atlético Mineiro é absurdo o quanto empurra a gente para frente, e a gente precisa muito dessa atmosfera nos 2 jogos que a gente vai ter em casa, né? E então eu acho assim, eles são jogadores que têm qualidade. Acho que vários outros jogadores têm que provar dentro de campo. O Léo, acho que para não ser vaiado, ele tem que fazer uma partida quase perfeita, assim. A gente tem outros jogadores que, na minha opinião, às vezes erram mais do que o Léo, e a bomba sempre vai pro Léo, vai pro Galdames, e a gente tem que acreditar nos jogadores que a gente tem, porque eles têm potencial. Aqui, Paiva, Joel Silva do canal Atenção Vascaínos. Eu queria te fazer uma pergunta baseada em cima do Verratti. Por coincidência ou não, é a terceira derrota, é o terceiro jogo que o Vasco não marca gol. E claro que com o Adson e com o David ele tinha uma presença maior, tinha companhia também no da área, mas desde que Adson e David deixaram o time, a gente vê que você procura os pontas, mas ao mesmo tempo o Verratti caiu de produção. Se eu não me engano, fez um gol contra o Atlético Paranaense em Curitiba, outro contra o Cruzeiro que o David se machuca, e depois só um gol de pênalti contra o Atlético Mineiro. E você falou agora na resposta, há 2 respostas atrás, que meio que não dá para jogar com o Payet para atacar o espaço, tem que jogar com bola no pé. Então, de certa forma, você está sendo refém do sucesso de um Verratti, ou você imagina trocar? Porque o Ryan, no último jogo contra o Bahia, foi um grande jogo do Vasco, e o Ryan também jogou muito bem naquele jogo. Então, passa pela sua cabeça, por exemplo, mudar drasticamente, assim, por exemplo, tirando o artilheiro e o capitão, ou você testou isso passa pela sua cabeça, né, já que não está dando certo. E, se me permite rapidamente, essa demora não é normal. A gente que acompanha sabe que você vem rapidamente. Teve algum tipo de reunião, alguma coisa que dá para você falar? Não, a gente estava só conversando sobre o jogo ali mesmo. A gente reviu alguns lances ali. A gente perdeu o
o tempo ali é mais conversando sobre o jogo mesmo, sobre outras coisas, mas não foi nada demais, né? A gente até queria ter vindo antes, mas o Inter ia viajar, por isso que a gente veio depois, né? A gente pede até desculpas aí por deixar vocês esperando. A respeito do Verratti, incomoda demais o Verratti também. Eu acho que hoje ele teve até 2 chances ali para fazer gol, aquela bola do tiro de meta do Inter, que a gente conseguiu ganhar e o goleiro saiu do gol. Acho que ele poderia ter batido de primeira, né? Não sei se ele ia conseguir driblar o goleiro, tinha 2 zagueiros em cima, né? 2 defensores ali do Inter, mas se ele bate, talvez ele ia ter uma chance maior, né? Ainda sobrou no Coutinho, o Coutinho tentou cavar e o outro jogador do Inter tirou em cima da linha e teve uma bola, um cruzamento que sobrou, quicou e sobrou embaixo do gol para ele chutou por cima, né? Então tem incomodado muito o Verratti, porque são chances que geralmente ele não perde, né? Mas é um jogador muito experiente, foi o artilheiro da Copa do Brasil, acho que é o jogador que entrou na seleção da Copa do Brasil. A gente não pode desconsiderar tudo que ele já fez, né? É uma liderança, é um jogador que empurra demais a nossa equipe com vontade, com intensidade. Ele é um jogador importante. Eu acho que o Ryan é um menino de 18 anos, que às vezes a gente quer colocar uma responsabilidade gigante em cima dele, né? E de resolver o jogo em alguns momentos, mas a gente sabe que se a gente precisar em algum momento do jogo trocar o Verratti, se isso for melhor para o Vasco, a gente vai pensar nisso também, mas a gente acredita demais que o Verratti vai dar a volta por cima e vai fazer os gols aí que a gente precisa nessa fase final. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você, nas últimas coletivas, falou em mudança de estrutura. E hoje, na minha visão, o que mudou foram peças. Você tirou o Hugo, botou o Galdames, tirou o Puma, botou o Maxime e pelo lado esquerdo o Leandrinho no lugar do Hermes. O que você pensou com isso? E se há possibilidade da gente ver um novo esquema no Vasco, o Vasco jogando em outro esquema que não seja o atual, que na minha visão, desculpa, não está funcionando. Sim, acho que a gente mudou algumas peças, eu acho que muda a estrutura, né? Eu acho que a gente já defendeu mais compactado hoje, mais coeso, a gente não conseguiu encaixar a transição de gol, porque até acho que a gente teve as transições ali, talvez uma estava impedido que o Verratti tentou chegar finalizando, a gente teve bastante escape pelo lado esquerdo, principalmente, com o Leandrinho e Piton. Então a gente trouxe o Max, é um jogador que acaba vindo mais por dentro. A gente estava jogando com o Puma e com o PH, que dava mais jogo pelo corredor direito. Então acho que a gente mudou sim a forma de jogar com os jogadores, né? Por mais que eles se coloquem no primeiro momento ali abertos, mas depois tem movimento para dentro. Então eu acredito que a gente tentou mudar sim, e a gente conseguiu trazer coisas diferentes. Faltou realmente a gente conseguir ser mais mortal ali nas nossas finalizações, a gente fazer um gol e fazer o adversário sair um pouco mais. E eu acredito que a gente mudou os jogadores e conseguiu mudar um pouco a estrutura de atacar. Acho que a gente conseguiu voltar a ser um time que tinha velocidade pelo corredor, principalmente esquerdo. A gente conseguiu terminar jogadas para dentro da área. A gente conseguiu conectar algumas bolas ali, principalmente no Verratti, na profundidade. E lado esquerdo a gente conseguiu ter mais a posse de bola, a gente conseguiu ter o controle da bola em alguns momentos com o Maxi, mas a gente está tentando buscar o melhor cenário aí, os jogadores para tentar resolver o jogo pra gente. Eu acho pesado a gente achar que só o Verratti vai fazer gol, a gente cobra muito isso deles, né, de ter mais jogadores para fazer o gol também, e a gente não vai ficar tranquilo enquanto a gente não buscar essa melhor maneira aí nesses 4 jogos. Paiva, boa noite a todos, Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Sandro Gama Esporte Clube. Eu vou falar um pouco do emocional dos atletas. 3 jogos, sofremos 7 gols e não fizemos nenhum. Alguns jogadores dentro do campo, a gente sente que eles estão assim, ansiosos por uma vitória, ansiosos por fazer o gol. Aí eu pergunto a você, isso está incomodando dentro do elenco? E para você, quando a gente vê um time que tem um Verratti, que é um exímio cabeceador, centroavante, e você tentando colocar o Coutinho, o Payet, esses jogadores que realmente fazem uma grande diferença no meio. Aí quando você tira o Leandrinho, onde o Vasco tinha uma válvula de escape e uma marcação no lado esquerdo, o Leandrinho cansou e o Max é aquele atleta que
vendo no campeonato europeu, jogava lá na cidade de Barcelos, lá no Gil Vicente. Ele sentiu muito o condicionamento físico, porque acho que todo mundo sentiu que no início do segundo tempo, algumas bolas que ele errou, aí deu não sei se ele estava ansioso, deu um desconforto, ele saiu sentindo e o Leandrinho também. Foi opção tática sua? Desculpa pela pergunta longa. Sim, vou tentar responder se eu lembrar todas aí. Bom, a respeito do Maxi, né? Maxi faz muito tempo que não iniciava um jogo, né? Então a gente sabia que ele não ia sustentar os 90 minutos, até porque a gente já falou isso em alguns momentos. É um jogador que está se adaptando ao futebol brasileiro, que a gente vê com uma intensidade muito mais alta, principalmente nas transições do que o campeonato português, né? Que é um campeonato mais de jogo mais posicional, de posse, de você marcar mais compactado, tem menos transições. Então ele está se adaptando e hoje ele iniciou o jogo, a gente sabia que ele não ia sustentar, né? Leandrinho foi muito bem na nossa visão, acho que fez um bom primeiro tempo, conseguiu trazer as coisas que a gente imaginava que a gente ia ter no jogo, e eu acho que ali no segundo tempo ele sofreu, acho que o Inter ficou mais com a bola e a gente não estava conseguindo colocar ele para transitar, né? Ele estava defendendo muito bem, mas a gente não estava conseguindo o escape, a gente não estava conseguindo transitar, por isso que a gente colocou o Emerson, que a gente sabia que o Emerson é um jogador que tem transição, que tem drible, né? Leandrinho é um jogador mais de profundidade, mas não é um jogador de drible, né? É um jogador mais reto, né? O Emerson é um jogador que traz mais drible e essa foi a intenção. A respeito da ansiedade que você falou, eu acho que, de novo, a gente fez um jogo equilibrado com o Inter no sentido de saber defender, controlar o jogo sem a bola também, ter a transição, o momento que a gente tinha que ter a bola, a gente teve. Eu achei um jogo maduro contra o Inter, principalmente o primeiro tempo ali, e essa ansiedade, esse destempero, eu acho que a gente teve depois que a gente tomou o gol e principalmente ali nos 10, 15 minutos finais, que daí a gente foi pro tudo ou nada, a gente colocou mais jogador na última linha, a gente despovou um pouco dentro, mas eu acho que faz parte na ânsia de querer fazer o gol. Daí ali eu via que a gente poderia ter tomado o segundo gol, como a gente tentou fazer o primeiro gol, né? Então, acho que naturalmente você fica mais ansioso, você se desequilibra mais, porque você coloca mais jogador dentro da área, você tem que ter mais jogador para circulação. Então acho que foi muito mais pelo contexto ali de tentar ir para o tudo ou nada do que realmente por um aspecto mental. Então acho que foi muito mais por conta disso. Tudo bem, Paiva. Aline Nastari, TNT Esportes. Eu vou insistir na pergunta do Galdames pelo Hugo Moura, mas sobre um aspecto um pouco mais técnico e não da reação do torcedor, porque o Hugo Moura deve ser talvez o segundo, porque tem o Léo Jardim, o segundo jogador mais regular do Vasco, né? Em um momento de oscilação da equipe, os jogadores constantes fazem a diferença. Então eu queria que você explicasse mesmo para o torcedor sobre o aspecto técnico da sua decisão e de colocar um jogador como ele no banco de reservas, e se você pudesse falar também sobre você e como você olha para o seu futuro. Faltam 4 jogos para a temporada acabar, você é um treinador que ganhou essa oportunidade nessa temporada, e a gente viu hoje uma torcida concentrando meio que a culpa em você em muitos momentos, chamando de burro. E aí eu queria que você fizesse essa análise de um time que teve um bom momento, que vive uma fase muito irregular, mais do que você tem nas mãos. Agora há pouco você falou sobre o Payet. Então, até que ponto você acha que você tem responsabilidade no que vem acontecendo e no que a torcida decidiu, ou que, por exemplo, pode ser pelo que você tem nas mãos e pelo elenco que você tem para essa reta final de temporada? Obrigada. Bom, a respeito do Galdames, diferente do Hugo, assim, né, que eu posso falar tecnicamente, o Galdames é um jogador que consegue construir um pouco melhor do que o Hugo, né? O Hugo vinha muito bem, é um jogador que a gente acredita demais. Galdames é um jogador que deu um salto ali de performance muito alto, é um jogador que tem uma bola longa, direcionada melhor, um primeiro toque na bola melhor, e eu acho que a briga ali tá muito saudável, principalmente entre os três ali, né? Cada um com a sua característica. O Hugo é um jogador que nos ajudou demais, é um jogador, de novo, a gente confia muito. E eu acho que ali eu acho que na verdade a gente ganhou um jogador, né? A gente não pode olhar que a gente perdeu o Hugo. Eu acho que a gente ganhou mais um jogador para a posição que pode nos traz um equilíbrio. Acho que Galdames é um jogador inteligente, mas é
é uma vaga ali que eu acho que a briga tá muito boa, né? E o Hugo entrou muito bem, o Hugo foi muito bem nos treinos também. A gente tá tentando gerar competitividade, eu acho que a gente conseguiu, né? Então vejo principalmente os três ali no momento melhor do que o restante, e eu acho que independente de quem for os dois que a gente escolher, eles vão dar conta do recado, como o Hugo deu com o Cocão em vários momentos, como o Galdames fez um bom jogo com o Cocão agora, como já jogou Esforza e Galdames em algum momento. Acho que são jogadores que têm bastante potencial, então eu olho nesse sentido, né? A gente tem 3 jogadores brigando ali por 2 vagas. A respeito da torcida, eu fui vaiado aqui no primeiro jogo quando a gente eliminou o Fortaleza, né? A gente vinha num momento ruim, eu peguei a equipe 2 vezes na zona de rebaixamento, tanto com o Ramon quanto com o Álvaro, né? E meu primeiro jogo foi fora contra o Fortaleza, e a gente fez a volta aqui e já fui vaiado no primeiro jogo aqui. Acho que faz parte, é o que eu falo, né? É uma torcida que ela é muito apaixonada e ela tem sofrido muito ultimamente. A gente entende, não levo pelo lado pessoal, entendo completamente. Acho que todo mundo tem parcela de culpa no Vasco, todo mundo. Acho que não dá pra gente colocar a culpa em um grupo ou uma pessoa ou nos jogadores. Acho que a gente está tentando melhor e tento olhar assim, quantas rodadas a gente está na primeira página. Talvez quando eu peguei, quando o Ramon saiu ou quando o Álvaro saiu, acho que dificilmente alguém ia imaginar que a gente ia estar onde a gente está agora, faltando 4 jogos, né? Nos incomoda demais essas derrotas. A gente está oscilando agora na fase final porque a gente construiu um cenário muito bom que a gente poderia, nesses 3 jogos, está no momento muito melhor. Se a gente ganha o jogo hoje, a gente já está a 1 ponto do G7, né? Então, como esse campeonato é maluco, né? A gente 3 jogos, aí 2 jogos que a gente vier perdendo. Se a gente ganha, a gente já está a 1 ponto do Cruzeiro, do G7 da Libertadores. Então, você fica o tempo todo muito próximo de uma Libertadores Sul-Americana, mas também, se você olha para trás, as equipes estão chegando próximas ali e nos incomoda demais. Eu acho que faz parte, é normal aqui. Acho que o Vasco já vaiou até o Dinamite. Quem sou eu para achar que eu não vou ser vaiado aqui? Levo numa... sabendo que faz parte da profissão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar entregar o meu melhor, tentar entregar a equipe na melhor colocação possível. A gente ainda acredita numa Libertadores, né, num G7 que pode gerar um G8 ou um G9, e a gente sempre vai tentar contribuir o máximo para o Vasco, mas o que eu posso dizer é que eu sou extremamente grato ao Vasco por tudo que me proporcionou, pelo que sou hoje, por 34 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que, independente do que aconteça, do que a torcida canalize em mim as críticas, eu acho que faz parte, mas eu vou sempre ser grato ao Vasco e sou muito grato a tudo que aconteceu aqui. Rafael, boa noite. Fernando Silva. Depois da vitória contra o Bahia, o torcedor teve a esperança de que o Vasco poderia se classificar para a Libertadores, ainda é matematicamente possível, mas aí veio essas 3 derrotas. Hoje o torcedor, como a Aline falou, te vaiou, xingou você também, e nesses 3 jogos o Vasco não conseguiu apresentar um bom futebol que o torcedor estava esperando. Os próximos 4 jogos, 2 deles são contra times que estão na parte de cima da tabela e tem confronto direto para essas possíveis vagas. Como é que você enxerga hoje, por que o Vasco briga hoje? Para não cair, porque ainda está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Ele briga para uma Libertadores, ele briga para ficar ali de repente na Sul-Americana. Sua visão, para que o Vasco briga hoje nessa parte final de Campeonato Brasileiro? A gente tem que brigar pela pré-Libertadores, a gente tem que brigar pelo G7, acreditando que o G7 pode virar um G8 e até no melhor cenário possível um G9, que a gente já está muitas rodadas nessa colocação, né? Em 9º, em 8º, não lembro se a gente beliscou um 7º lugar em algum momento, 10º hoje, né? E a gente tem que acreditar que é pré-Libertadores, a gente tem que brigar por isso. Temos que tentar acreditar que a gente vai chegar lá, e no pior cenário possível a gente tem que brigar pela Sul-Americana. É por isso que a gente vai brigar até o final nesses 4 jogos. Boa noite, Paiva. Tudo bem? Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar sobre o uso de 2 jogadores que acabam sendo na mesma função e se revezam, o Coutinho e o Payet. O Vasco
tem abusado um pouco dos cruzamentos na área. Hoje a maioria das jogadas terminaram assim. E não tem muito conseguido construir aquele jogo por dentro mesmo, aproveitando talvez as duas principais referências técnicas do time. Como você pode tentar corrigir isso? Faz falta, por exemplo, o Vasco não ter tido contratações no sentido do que você falou em alguma resposta anterior sobre jogadores de mais potência, que o Vasco foi atrás de mais jogadores como o Jean Davi e o Maxim, por exemplo, que não se provaram ainda no time titular e também tem essa característica mais posse, não são tão agressivos, né, fisicamente do que outros. E se me permitir, só a última, você meio que na última resposta agora falou que é muito grato por tudo que aconteceu. Você se vê no Vasco em 2025? Bom, vamos ver se eu lembro de todas aí. A respeito de jogar por dentro, né? Eu acho que a gente até tem conseguido construir. Hoje eu achei que a gente conseguiu ficar com a bola. O Maxim é um jogador que nos trouxe o entre linhas, né? O jogar ali entre as linhas, conseguiu fazer a bola vir de um lado e circular pelo outro lado. Eu acho que a gente tem terminado mais pelo lado, né? A gente gostaria de terminar mais por dentro, mas foi o nosso forte o ano todo, né? Terminar jogadas pelo lado. A gente tem talvez o melhor jogador de área aí, pelo menos o melhor cabeceador do futebol brasileiro em números, né? E a gente tem que jogar pela característica do que a gente tem, né? Do que a gente tem. Já falei que sobre contratações a gente vai falar sobre uma coisa que não aconteceu. Então eu tenho que trabalhar com o grupo que a gente tem, é esse o perfil que ele nos dá e a gente está tentando trazer o melhor, né? A gente perdeu peças importantes aqui, que não adianta a gente ficar usando isso o tempo todo como desculpa. A gente tem que encontrar a melhor maneira, a gente está tentando buscar. Temos que respeitar a característica do jogador, por mais que a gente queira fazer algumas coisas, o jogador tem uma característica que ele vai nos dar um tipo de jogo, né? O que a gente não pode é deixar de competir, deixar de criar situações, dependendo se ela é pelo lado, se ela é por dentro, a gente tem que criar situações, né? E hoje contra o Inter, diferente do Botafogo e do Fortaleza, acho que a gente criou mais, acho que a gente conseguiu finalizar mais, a gente criou chances de gol, a gente criou finalizações, a gente criou cruzamentos, a gente criou bola parada, acho que a gente teve, não me lembro de cabeça agora, mas um volume ali de escanteios também, porque a gente criou as chances, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu fazer um jogo, mas a gente não conseguiu fazer o gol, estamos com a derrota, o sentimento é muito ruim, mas a gente precisa relevar esses dados, né? A respeito do que eu me enxergo, eu tenho que trabalhar pensando em entregar o Vasco da melhor maneira possível em posição esse ano. Eu acho que depois que a temporada acabar, a gente vai sentar, vai ver o que acontece, o Pedrinho, o Felipe, o Marcelo, daí é muito mais com eles, né? De novo, para mim tem sido uma experiência incrível, tenho tentado entregar o meu melhor, tentar deixar o Vasco onde o Vasco merece, que é muito mais do que a gente está agora, mas a gente tem que entender o processo e a gente precisa entender que não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer, a gente tem que ter paciência, a gente está tentando trazer o melhor aí.